Culto doméstico, ouça a palavra de Deus e seja transformado pelo seu poder. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade. Queremos elevar nossa voz com humildade e com temor até o trono da Tua graça e te pedir misericórdia. Não esquecendo antes, Senhor, de te agradecer pela Tua bondade, pelo que o Senhor é, pela maneira como o Senhor age, pela maneira como o Senhor nos dirige, nos conduz, pela forma como o Senhor tem falado ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por tudo que tem feito em nosso favor, através de nós e por nós. Deus, os elogios, os aplausos que recebemos, eu atribuo ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que Deus seja exaltado no nosso viver. E cada dia, cada momento, possa eu diminuir e o Senhor aparecer. Sopra o teu nome nos quatro cantos deste mundo, Senhor. Me esconde em Cristo Jesus. Desapareça eu e apareça o meu Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, o tema do nosso culto doméstico nesta manhã é a finalidade do ministério pastoral. A finalidade do ministério pastoral. Para tanto, iremos ler a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de número 1 ao 4, que diz: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o nosso coração para guardarmos a sua palavra, pois a mesma já é abençoada. Em uma pesquisa realizada entre pastores, perguntou-se qual seria o alvo final do trabalho pastoral. Uns poucos disseram ser o preparo do crente para a eternidade e para o mundo atual. Outros responderam que era a evangelização. Outros, a união dos crentes com o Senhor. E, lamentavelmente, muitos não souberam responder à questão proposta. É espantoso notar que muitos pastores dirigem igrejas e pregam sem ter uma noção clara quanto à finalidade do ministério, o que ressalta o fato de que não desenvolveram uma visão bíblica para o ministério da palavra. Apacentar o rebanho de Deus. O ministério pastoral tem uma finalidade. Quando buscamos no texto sagrado a finalidade específica para o ministério pastoral, encontramos, além das tarefas primordiais indicadas em Atos capítulo 6 e versículo 4, as responsabilidades alistadas a seguir. A finalidade do ministério pastoral é, em primeiro lugar, o aperfeiçoamento dos crentes.
O pastor não pode contentar-se em visualizar nos membros da igreja apenas certas atitudes éticas ou algumas poucas posturas próprias dos costumes e princípios denominacionais. Deus espera mais dos pastores, e a tarefa pastoral deve esmerar-se em apresentar ao Senhor pessoas maduras e adultas na fé, que sejam cumpridores da palavra, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 28. Deus espera que os pastores entreguem a Cristo a obra acabada, isto é, cristãos aperfeiçoados em Jesus, edificados na igreja, cheios do pleno conhecimento e firmados doutrinariamente. Cristãos que tenham uma identidade doutrinária definida e que interagem na obra do ministério da igreja de modo geral. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Efésios capítulo 4, versículo de número 10 ao 16. Em segundo lugar, a finalidade do ministério pastoral é capacitar os cristãos para o serviço. A igreja é uma escola de vida e de serviço. A convivência na igreja deve nos ensinar a servir no presente, preparando-nos para o serviço futuro na glória celestial. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 9 e 10 diz: sede mutualmente hospitaleiro, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O Senhor espera que nos preparemos e aprendamos sobre fidelidade e dons de ministérios, independentemente da condição social ou cultural, servindo na igreja local, que é a figura da igreja universal gloriosa, conforme Mateus 25, 14 ao 30. A igreja não é um estágio no qual apenas esperamos passar o tempo até que Jesus volte. Devemos servir com dedicação e amor no presente para que sejamos encontrados fiéis no tempo em que formos convocados ao serviço celestial. Mateus capítulo 6, versículo 21 a 24, Marcos capítulo 10, versículo 43 ao 45, Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 38, João capítulo 12, versículo 26, Gálatas capítulo 5, versículo 13, Hebreus capítulo 10, versículo 22 ao 25 e Apocalipse capítulo 22, e o versículo 3 ao 4. Cada seguidor precisa ser altamente motivado. O pastor, como líder, tem que ser um entusiasta. O entusiasmo é contagioso. Ele surge da persuasão que convence os seguidores de que os alvos claramente focalizados são dignos de todo o esforço que é necessário para alcançá-los. Um líder normalmente controla os incentivos em uma organização secular. Ele estará de acordo com o nível de pagamento, com as expectativas trabalhistas e os benefícios. Porém, para uma igreja em que os membros contribuem gratuitamente em vez de receberem remuneração monetária, outros tipos de benefícios devem ser considerados. Segundo Paulo, a contribuição de líderes em uma igreja destina-se à formação de líderes secundários. Paulo também exortou Timóteo a procurar homens fiéis e capazes para instruir homens que, por sua vez, seriam capazes de ensinar outros. Primeiro, é necessário que o futuro líder seja fiel. Uma virtude que se adquire com muito tempo. Ele então precisa de instrução, como a que Timóteo recebeu de Paulo.
Tempo e paciência são necessários. Depois, esses homens precisam de testes, nunca feitos em 1 ou 2 dias. A paciência e a perseverança são necessários para essa função de liderança. Jesus pacientemente pastoreou seus discípulos pelo método de troca de foco da vontade pessoal deles para os interesses do reino. Jesus não tornou pescadores de homens e cobradores de impostos, enganadores de almas do dia para a noite. 3 anos de ensino e exemplo constantes foram apenas suficientes para lançá-los nas profundezas da responsabilidade da liderança. Segundo, liderança exige capacidade, que depende do talento e da experiência de treinamento. Os líderes bíblicos não podem ser neófitos ou inexperientes, mas pessoas maduras. Paciência talvez é tudo que se requer. Roma não foi construída em um dia. Nem artesãos habilidosos construíram as catedrais da Europa mundialmente conhecida em apenas 1 ano. Em terceiro lugar, a finalidade do ministério pastoral é perseverar a unidade da igreja. Esta tarefa do pastor focaliza-se nos interrelacionamentos que pessoas em grupo ou igreja precisam manter para que funcione apropriadamente. A administração é relacionada com o planejamento e a organização. A unidade funcional integra as contribuições necessárias dos membros do grupo para que funcione corretamente. É o pastor, líder, que precisa fomentar essa interação positiva entre os componentes vivos, tanto quanto um engenheiro precisa produzir partes de uma máquina para que essa funcione como uma unidade. Esta função complexa de uma igreja, como um corpo, apoia o ensino de Paulo sobre os 4 ministérios de liderança da igreja. Ele disse: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. Os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores, mestres, todos eles equipam ou treinam os membros da igreja para desenvolver seus diversos ministérios, sendo direcionado para a edificação do corpo de Cristo. O ministério de preparação e o consequente serviço promove a unidade da fé. Essa, por sua vez, promove o crescimento da sabedoria do Filho de Deus e a maturidade na qual a plenitude de Cristo pode ser claramente vista. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos dê entendimento, sabedoria, para que possamos entender de fato qual a finalidade do nosso chamado, do ministério que Deus confiou a cada um de nós. Querido e amado Senhor, em nome de Jesus, te peço nesta oportunidade sabedoria e entendimento, assim como orou o rei Salomão, Senhor, para podermos conduzir o teu povo prudentemente. Nos dá graça, nos dá sabedoria, nos ensina o caminho certo, nos leva a tomar as decisões corretas, Senhor, para o engrandecimento do reino de Deus e glorificação do nome do Senhor e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Capacita cada um daqueles que o Senhor tem chamado para o ministério pastoral, em nome do Senhor Jesus. Eu oro a Deus e por fé eu agradeço. Amém. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou.
suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou.